Eu sou Maurício, né? Eu participei do coletivo Laborativo. Hoje eu trabalho como artista solo, mas o Laborativo ainda me acompanha através dos meus projetos, principalmente da última exposição que eu fiz na Sala de Balode, que se chamava Laborativo Unboxing. Então, eu comecei a me interessar por arte durante a escola, principalmente por teatro, e gostava muito de anime, mangá, mas eu não conhecia arte contemporânea, porque em Torres a gente ainda não tinha acesso à arte contemporânea de certa forma. Na escola a gente via muito história da arte, mas mais assim arte clássica. E daí eu fiz teatro com a Catiúcia, a professora Catiúcia, que é a professora do curso, e comecei a me interessar por teatro, e ela também me indicou o curso de artes visuais. Com isso eu acabei entrando no curso em Criciúma e acabei me apaixonando. Assim, o curso tinha bastante aulas de design, que interessava a maioria das pessoas por ser uma área mais, né, com mais mercado de trabalho, óbvio, assim, né? Mas eu me interessei bastante pela arte contemporânea. No começo tem sempre aquele estranhamento pela falta de acesso, depois a gente vai se acostumando e vai se apaixonando. E nisso eu já me uni a duas colegas já no primeiro semestre, fizemos aquele grupinho inseparável, né? Que foi com quem eu formei o coletivo Laborativo. O coletivo foi formado no fim da graduação, mas durante a graduação, as experiências com a Dani na Galeria de Arte, com a Cristine no Sesc, foram experiências que enriqueceram essa aproximação, trouxeram essa aproximação com a arte contemporânea, né? Logo depois também eu participei da Bienal do Mercosul como mediador, por influência da Dani, da Cris, e isso fez a gente se apaixonar através da experiência, né? Experimentando, a gente se apaixona ainda mais pela arte contemporânea. Então, aí com essa experiência com a Dani, com a Cris, como eu falei, da Ana Clara, que é minha colega que participei, ela trabalhava com a Lenita no setor de arte e cultura da Unesc, a gente acabou se aproximando bastante, né, desses espaços de arte, e acabou se interessando com isso. Daí a gente se formou o Laborativo em 2011, e o Laborativo, como tem no texto do nosso portfólio, ele está interessado em experienciar arte contemporânea através da criação coletiva. E o coletivo iniciou atividades promovendo ações urbanas, depois participando de exposições, selecionado em editais culturais e, enfim, alguns eventos da área cultural e acadêmica. Foi o foco nosso, né? A gente participou no pretexto Imagem, Cidade e Memória em Branco, com curadoria da Helene Sacco, que fazia parte do projeto do Sesc, lá na galeria da Fundação Cultural, e a gente participou com o nosso primeiro trabalho, que era o ponto de inconveniência, que era um cubo branco que atrapalhava a entrada da exposição. A ideia era deslocar eles desse espaço comum, né? A exposição não é um lugar livre, a exposição não é um lugar que você passa, tem essa dificuldade. E com isso a gente criava, na verdade, uma questão antropológica que me foi inspirada numa obra da oitava Bienal do Mercosul que eu trabalhei, que se chamava Coro de Queixas, que se vocês quiserem vocês encontram na internet, no YouTube, Coro de Queixas de Teutônia. O artista visitava cidades, né? Nesse caso, na oitava Bienal, ele visitou a cidade de Teutônia, que ela era conhecida por ter bastante corais, né? Uma cidade conhecida como Cidade dos Corais, e fez um coro com a cidade inteira, basicamente, com reclamações. Então as pessoas cantavam as reclamações, que iam desde as coisas mais bobas, como reclamar do namorado, que não gosta de algo, não gosta de tomar banho, até coisas mais complexas, como reclamar de política, reclamar do saneamento básico. Então, essa transição do macro para o micro, da política, né, dessa política espacial, me interessava muito, assim. Então, a gente começou a pensar o trabalho como uma experiência antropológica mesmo. Quando a gente tem uma legitimação dos espaços que são de inconveniência, a gente tem uma legitimação também do que do que incomoda as pessoas. E o que incomoda as pessoas une as pessoas. As pessoas, elas, às vezes, são muito mais unidas pelo que elas não gostam do que pelo que elas gostam, né? Mas isso não deixa de ser uma percepção do comportamento humano. Então a gente fez esse trabalho, que era esse bloco com adesivos e instruções para legitimar, e a partir disso a gente ia fazer outro trabalho que se chama posto de inconveniência, acho que no ano seguinte. E o posto de inconveniência já tem outra função, que ele é uma função de intervenção urbana e brinca com a questão do posto de conveniência, onde a gente compra coisas, enfim, que interessam a gente fora do horário comum, geralmente. Ele resolve nossos problemas, né? No nosso caso, o nosso posto, ele legitima os nossos problemas, né? Que também é uma maneira de pensar soluções.
Então, em 2011, a gente ainda participou do pretexto Diálogos da Paisagem, onde a gente trabalhou com 3 trabalhos, um foi criado por cada um, só que a gente usa no portfólio como só do coletivo, porque a gente não sabe onde começou a ideia de um e a ideia de outro, né? E essa questão da amizade, como eu tinha falado antes, como legitimador dessa criação de coletivo é algo muito comum, é até citado pela Cláudia Paim no livro Táticas de Artistas na América Latina, né? É algo, realmente a amizade une muito, né, os coletivos, e é muito comum eles serem criados através dessas relações. A gente criou o trabalho Cara de Paisagem, que era um trabalho que tinha imagens de pessoas e paisagens que eram parecidas, de certa forma, para brincar com a expressão cara de paisagem, né? Que é uma expressão usada para passar despercebido, para se anular o rosto, para não ser visto. E como a gente tinha visto na curadoria da Cláudia Zimmer, a paisagem nunca é neutra, né? Ela sempre tem esse nosso olhar que interfere ativamente sobre a paisagem. Então ele brincava com essa impossibilidade de criar essa cara de paisagem, que ela não é neutra, ela não pode ser neutra porque a paisagem não é. Já o trabalho Ecos da Paisagem, que a gente também expôs lá, era um trabalho de instalação sonora, que tinha o som do trem de Criciúma, que é um som que, para nós, é uma paisagem sonora, né? Principalmente aqui que não tem trem, quando eu vejo Criciúma, eu lembro diretamente do trem. São coisas assim que marcam a cidade, né? E o trabalho, para que haja paisagem, é necessária a intervenção humana, que é o trabalho que está colado até hoje na Galeria Otávio Gaidzinski, pelo lado de fora. Você sobe no segundo andar antes de entrar na galeria, do lado direito, no vidro, tem no chão escrito, para interferir diretamente com essa paisagem, esse questionamento que foi um cerne da curadoria da Cláudia, porque era uma curadoria também com bastante texto, bastante reflexão sobre as questões da paisagem, né? Ainda em 2011, a gente participa da segunda semana de Ciência e Tecnologia, do Pesquisas do GEDEST, na época, né? Apresentando nossos trabalhos de TCC, que, como eu tinha falado também, o trabalho de TCC nosso, eles tinham algo em comum. O trabalho da Ana Clara falava sobre... Até tem o livro dela que foi publicado, que é o Catálogo Cultural, né, que são os equipamentos culturais de Criciúma. Esse aqui é fruto do trabalho de TCC dela. Acho que vocês encontram na biblioteca da Unesc, também é maravilhoso, tem poesias junto. E o trabalho da Vanessa falava sobre intervenções urbanas. Na verdade, tinha acontecido uma polêmica com o trabalho do Joelson Bugila, que tinham 2 meninos, dois toy art homens se beijando, né? E aí deu toda uma polêmica de gente rasgando e dizendo que isso era poluição visual, que não poderiam colar, só que nesses mesmos espaços tinham colado adesivos de bandas, de propagandas, de igrejas. Então o trabalho dela foi todo pesquisando o que pode e o que não pode. E aí com isso ela criou lambes que colava por cima. Aqui jaz uma obra de arte contemporânea, ou aqui não pode colar arte contemporânea, brincando com essa questão. O meu trabalho já ia mais para uma questão do corpo, eu estava interessado em pesquisar o corpo na performance. Só que com essa nossa experiência, ele foi se desdobrando para um trabalho de proposição, como um alargamento da performance, mas que pensava esse sujeito na cidade, como esse sujeito na cidade lida com as proposições. E aí o trabalho se chama Refluxo Urbano, que pensava essa coisa de o que a cidade me traz, eu devolvo para ela numa forma quase vomitada de informações, né? E aí a gente apresentou sobre esses trabalhos, né? Em 2012 a gente iniciou a pós em Educação Estética, Arte e as Perspectivas Contemporâneas e criou o blog. A ideia do blog é trazer esse espaço de virtualidade e legitimar os espaços que ainda não são legitimados, criar esse espaço comum para as pessoas acessarem, que não seja um espaço elitista, elitizado, enfim. Então a gente criou o blog para trazer assuntos comuns. A gente espalhava sobre arte e de repente falava sobre polêmicas na arte, sabe, coisas que geram um buzz diferente. Quando tu pensa em arte e tu não conhece sobre arte, tu pensa, são quadros. Não, a gente falava sobre o Cristo do Mijo, sobre obras que maltratavam um cachorro, por exemplo, mas não defendendo, tipo, trazendo a questão para discussão, sabe? A gente trazia questões polêmicas, a gente trazia artistas da cidade, artistas de fora. A gente ia para a Bienal e fazia resenhas sobre a Bienal de São Paulo, por exemplo, o que o artista quer dizer e o que a gente viu. E às vezes a gente não viu nada, a gente viu um fundo bonito para tirar foto no Instagram. Então a gente quebrava um pouco com essa coisa da arte no espaço maior, no espaço superior, e tentava trazer a arte para esse cotidiano. A arte é o que a gente comenta, o que a gente gosta e também o que a gente não gosta,
né? E trazer essa questão do que a gente não gosta, do que a gente não entendeu, era algo que interessava a gente, assim, botar todo mundo por igual, sabe? Em 2013, a gente participou também do painel Mercado de Arte, Projetos, Artistas e Cenário Cultural, com um curso, a gente fez um curso sobre editais regional e estadual, como se inscrever, como fazer portfólio, baseado no que a gente já tinha participado, né? Participou daí do 13º Salão de Arte de Itajaí, com curadoria de Josué Matos, e do Intercidades em Joinville, que era um edital também que era um edital que o trabalho ia ser feito em Joinville e em Lansing, nos Estados Unidos. A ideia era fazer em 2 países diferentes, né? Tinha a curadoria da Lena Marmo e do Jefferson Kiovagem. E aí foi muito legal, porque daí a gente finalmente fez o posto, que foi o nosso trabalho, assim, grande para o momento, né? Onde a gente ia na rua, com megafone chamando as pessoas para participar de uma pesquisa antropológica, os outros de jaleco, não dizia que era arte, né? Perguntando o que te incomoda na cidade, em que categoria tu acha que isso, qual tu acha que é a solução, e a gente ia marcando isso e as pessoas saíam sem saber que é arte, assim, e isso era muito legal porque criava esse deslocamento do cotidiano, e também porque a gente via problemas, questões muito interessantes, sabe, desde a questão, o meu cachorro, o vizinho, e as pessoas colavam, a mulher colou no marido, meu marido que me enche o saco, ele é minha inconveniência, a outra, o chão colou no chão da cidade, ali todo quebrado, em Joinville, sabe, criticou a própria cidade na hora, e em Itajaí foi na praia, então é engraçado como a reclamação das pessoas na praia não é a mesma das pessoas na cidade também, porque na praia as pessoas estão relaxando, as crianças tinham uma honestidade, sabe, enorme, enfim, e tudo isso foi coletado pela gente, a gente tem um site que a gente divulgou alguns, que está lá dentro do blog também. E ainda em 2013 daí começa um dos trabalhos que eu considero mais importante, assim, que a gente fez, que participou do Edital Cultura Criciúma, que é a Semana de Ocupação Urbana. Né? A Semana de Ocupação Urbana, ela teve 3 edições, e a gente viu o edital e achou o edital para trabalhos de rua, por exemplo, ele poderia ser complexo, a prestação de contas também, às vezes as pessoas não têm, né? Então a nossa ideia era nos usar como plataforma para que outras pessoas pudessem expor, porque a gente estava, como coletivo, a gente já rompe com essa noção de individualidade, né? Porque muita gente conhecia o nosso coletivo, mas não me conhecia, por exemplo. Conhecia talvez a Ana Clara, porque ela trabalhava na Unesc, mas não conhecia a Vanessa, nem a mim. Então a gente já rompe com esse caráter, assim, do nome do artista, quem é o artista. E quando a gente propõe para os outros, a gente cria uma nova instância, que é uma instância de coletividade mesmo, assim, a gente está aqui para pôr as coisas na rua, mesmo que seja dos outros, a gente está aqui para dar palco para os artistas que querem expor, sabe? Então eu acho isso, a gente chegou num patamar de pensamento que é o que eu tenho até hoje, assim, de que a gente tem que se ajudar, sabe? Não é sozinho que a gente faz as coisas. E existe muito isso do artista vir com um trabalho pronto, né? Tipo, ele fica no ateliê escondidinho, produzindo, e de repente fica um trabalho maravilhoso que quebra paradigmas. Eu acho que nem sempre é isso. Pode existir isso, mas pode existir esse espaço de partilha, né? E aí surge dentro do edital a gente escreve a Semana de Ocupação Urbana e a gente realiza ela, né? A gente teve trabalhos como Relax Art da Angélica, que era um trabalho muito legal, que ela botava os almofadas que ela fez com as estampas de serigrafia no terminal de ônibus. Então as pessoas que tinham aqueles bancos duros, elas podiam sentar nas obras da Angélica. Então era algo assim tão simples, mas as pessoas começavam a contar a história de como o melhor lugar delas era sentar na almofada, sabe? Às vezes só botar uma almofada já muda tudo, sabe? E era isso que a gente queria mostrar, assim, esses detalhes, sabe? Tinha o trabalho da Sociedade Urbana, que era um coletivo também de Criciúma. Rua Monstro, da Daisy Pass, que ela fez um pouquinho depois, porque a gente demorou para conseguir autorização, mas acho que algum de vocês já deve ter visto na rodovia Luiz Rosso, ali no bairro São Luís, não sei se ainda tá, mas acho que ele já deve ter mudado, tinham uns monstros pintados nas paradas de ônibus. Esse trabalho também pertenceu, né, foi dentro da primeira semana de ocupação urbana. Leve, da Luana Conte, que eram poesias no ônibus, que na época a gente não conseguiu autorização, tipo, a gente demorou para conseguir autorização, e hoje em dia a prefeitura, ou eu não sei quem é que faz, mas eles fazem as poesias no vidro, né? E na época foi um trabalho para a gente conseguir colar as poesias no vidro do ônibus. Então, assim, é legal como também o trabalho teve um desdobramento, porque que seja deu uma ideia para alguém colar as poesias depois, sabe?
e café do Frank Halp, que era um egresso também, um aluno do curso, e que a gente fez lá na gruta. A gente fez um piquenique na gruta, ele botou café por causa da questão da fé, né? Enfim, teve todo um trabalho, assim, também foi o encerramento da primeira semana de ocupação. A gente participou também, daí, em 2014, no ano seguinte, da segunda coletiva de artistas do Sul, que é realizado ali pelo setor de arte e cultura da Unesc, né, com um trabalho que era sobre paisagem, que tinha um mineiro deslocado do seu espaço, e também em 2014 da exposição Mais Dois, Mais Dois Criciúma, que era com a curadoria da Cláudia Zimmer, fazia parte do Sesc Arte na cidade, com um trabalho nosso que era um lambe que chama-se Conselho Fosse Bom Se Vendia. São lambes com essa brincadeira, porque o título e o deboche está sempre nos nossos trabalhos, assim, isso é algo que tem a ver com a nossa personalidade, né? Então ele tinha esse lambe com aquelas tirinhas de telefone quando tu presta um serviço, só que tinham conselhos genéricos, tipo, vai dar tudo certo, se tu quer faz tu, sabe? Aqueles conselhos que todo mundo dá, mas ninguém quer ouvir, sabe? Porque são... E a ideia também era pensar essa questão da galeria para a cidade. A gente tinha o lambe dentro da galeria, ele funcionava, mas ele poderia ir para a cidade, que também funcionava, né? 2013 foi a primeira semana de ocupação urbana, né? 2014 foi a segunda semana de ocupação urbana, e a gente selecionou também produções para pensar esse espaço de precariedade da cidade, ocupação. Aí contou com o trabalho Boa Cumba, do Marcos Alexandre. O Boa Cumba era uma série de troca de velas por algo que a pessoa quisesse dar, que tivesse um valor para ela, sabe? Para criar uma relação também de quebrar com essa coisa das religiões de matriz africana, de que seja algo negativo, e criar uma relação de conversa com as pessoas, sabe? Teve também o Face Praça, do coletivo Urbi, que é de Florianópolis, que eles trouxeram o perfil deles de Facebook, digamos, numa placa, botava do lado, ele sentava e, tipo, interagia comigo, sabe? Interagia com as pessoas. Trazer essa questão também da virtualidade para o real, porque a gente interage de uma maneira no Facebook diferente de como a gente interage, né, na vida real. A Feira Propósito, do Joelson Bugila, que foi maravilhosa, que ele comprou, a gente tinha um valor que a gente conseguia pagar os artistas dentro, né, do edital, e ele usou esse dinheiro para comprar frutas e verduras, criar uma feira, e ele trocava por perguntas, tipo, me conte um sonho, me conte o seu propósito, e se tu contava, tu ganhava uma fruta, e às vezes as pessoas queriam contar 1000 histórias para levar ao rancho. Então ele criava nessa relação de conversa, ele criou assim um espaço maravilhoso, mas as pessoas não estavam acreditando que estavam, tipo, tinha cestas de frutas maravilhosas, lindas. Como é que é de graça? Não, não é de graça. Eu quero saber o teu propósito, eu quero saber o teu sonho, me conta, sabe? E depois eu notava que as pessoas iam ali no intuito de vou ganhar algo de graça e não queriam sair porque, meu Deus, tem alguém me ouvindo, sabe? Isso mostra a carência das pessoas de ser ouvidas, né? Paisagem Suspensa também foi um trabalho da Odete, né, que ela fez com os alunos, que eles penduraram os trabalhos dela, que eram de cerâmica com plantas, na frente do Badesc, né, do antigo Badesc. Selfie, do Renato Veiga, foi um trabalho muito legal. O Renato a gente conheceu em Joinville também, em que dava na época da selfie do Oscar, né, que tava um fenômeno, a selfie. E aí ele pegou e fez um trabalho onde ele comprou com dinheiro cerveja e foi com um adesivo de selfie, e ele trocava uma selfie por uma cerveja. Então ele ia na rua, tira uma foto comigo, eu te dou uma cerveja. Então tu pensa o quão incrível foi a relação das pessoas, sabe? Ele foi desde moradores de rua, pessoas, enfim, passando pela cidade, jovens. E, na verdade, o trabalho dele também é uma crítica ao quanto vale a nossa imagem, né? A gente cede todo dia a nossa imagem a 1000 aplicativos, né? Que nem eu aceitei aqui o Google Meet sem nem ver o que direito eles têm sobre mim. Então, o trabalho critica isso e, ao mesmo tempo, cria essa relação legal, fofa, enfim, esse poder da relação. Ele critica sem negar, sabe? Essa influência nossa com as questões da nossa imagem, o quanto vale a nossa imagem. E tinha o trabalho 7 rádios também do Jefferson, que participou da outra edição, e que ele botava 7 rádios fora de sincronia, fora de sintonia, né, no cemitério municipal de Criciúma, para criar, com essa frequência, ele queria criar esse espaço onde os espíritos se comunicariam. Tem toda uma questão, né, espiritual, mas também tem uma questão de que ir no cemitério, sabe, é uma intervenção urbana, tem gente morta, tem, enfim, uma brincadeira assim com a maneira como a gente lida com a morte também, e lida com esse espaço do cemitério, sabe?
Isso foi na segunda semana de ocupação urbana, já foi cada vez mais maravilhoso. A gente estava encantado, assim, como só dá espaço pra gente, que às vezes os projetos são simples, então talvez eles não passariam no edital, ou talvez ele não se inscreveria no edital, mas só de tu dar espaço, tu cria esse lugar, sabe, da rua, esse lugar de ativação, e eu acho isso incrível. Nessa época também surgiu o coletivo Murro, que era maravilhoso, fazia vários trabalhos, eram várias exposições, e daí esse contato nosso era muito legal. Daí, em 2015, a gente participou do edital Cultura por Cima de novo, que foi o último ano que teve, fora agora que voltou, né? Com a terceira semana de ocupação urbana. A gente teve o trabalho da Kaliossani, que é uma artista trans não binária, ali de Floripa. Ela tá fazendo uns trabalhos bem legais por ali, é legal seguir o trabalho dela. E aí ela participou da nossa semana de ocupação urbana com o projeto Rasteira número 3, onde ela fez uma performance sobre não ser aceita na rua. Então ela começou na frente da igreja e fez um percurso que foi até aquela travessa onde você cruza a rua do Lapagesse em direção à rodoviária ali. E ali ela parou e fechou a rua e disse que ninguém passa agora. Porque nunca deixou. Quantas ruas escuras ela não pôde passar, quantas ruas foi negado a ela, agora ninguém passa, agora eu tô no controle. E isso, nossa, foi lindo, assim. Tem um relato dela também no blog, acho que a última postagem que teve do blog foi esse relato dela sobre a experiência, né? Enfim, foi um trabalho maravilhoso. Tem o trabalho da Simone Milac também, os brotinhos, que ela colocou e no outro dia sumiram a metade, roubaram os brotinhos. Inclusive, tem a notícia no site, assim, que teve um cara que respondeu para ela que eu vi teus brotinhos na rua, achei que alguém tinha deixado, levei para casa, né? Então, é muito legal a relação das pessoas, né? Quando o objeto não tá na galeria, né? A gente não tem uma faixa dizendo daqui tu não atravessa. Tudo é possível, sabe? Tem no site também o relato da própria Simone sobre esse broto de experimentação, onde ela colocou essas obras de cerâmica junto com as árvores na Praça Nereu Ramos. E teve o trabalho também, O Que Te Prende, da Lidiane Frello, de Sara, né, que ela fez um trabalho de performance maravilhoso no meio da cidade, que te prende, né, falando sobre o celular, os meios de comunicação, o dia a dia, a correria. Então eles se amarravam bem no palanque, bem ao meio-dia, no centro perto do Bela Justina ali, e interferiam no espaço, todos amarrados, com o cinto presos a esse espaço, né. E as pessoas ficavam revoltadas que não podiam passar, também tinha tudo isso, né. O trabalho escrito à mão da Cristiane Dias, em que ela escrevia carta e deixava para as pessoas na cidade. Então, essa coisa de voltar a escrever à mão, da questão da carta, né, de receber uma carta, quão emocionante é receber uma carta hoje em dia. O trabalho Rio Criciúma, da Dani, também, onde tinha a placa, aquelas placas de molhado, escrito agache-se, direcione seus ouvidos para o chão, escute, né, instruções para escuta do Rio Criciúma, também participou do evento. E a Arena Cultural da Maíra, que ela já tinha realizado algumas outras edições, aí ela fez essa última edição da Arena Cultural, eu acho que foi a última, né? A última que eu participei, pelo menos, foi dentro do evento, foi o encerramento do evento, né? E foi no teatro, na arena que tem no teatro ali fora, que ela não é utilizada, né? É um espaço para teatro de arena, e ela criou essa Arena Cultural com outras atividades. Isso é legal, que é o edital que a gente passou realizando um evento, que a Maíra se inscreveu para realizar um evento com outros músicos, tá? Então a gente cria essa conexão onde não existe mais autor, realmente. A gente dissolve só para pensar o espaço urbano. Tá, e daí depois disso, ainda em 2015, terminando, assim, né, a gente cria o Laborativo Inbox. O Laborativo Inbox, que é a caixa que estava lá na exposição, Laborativo Unboxing, ela é uma caixa que faz parte de um projeto do SESC. É um trabalho que pensa exposições para ir para as escolas, para circular nas escolas do município. E, nesse caso, a ideia era criar caixas, né, espaços de caixas ou de exposições portáteis, coisas que fossem nesse formato para as escolas. A gente criou o Laborativo Inbox porque a gente pensou que era a nossa caixa de segredo, porque ele reunia um pouco daquilo que a gente acreditava ser transformador da arte: o poder das relações humanas, o poder da troca de conhecimento, o poder de brincar com as palavras de uma maneira divertida, por meio desse objeto caixa, composto por gavetas, que são entradas, né, inbox, por isso, e saídas de informação. O trabalho se torna um organismo vivo, com mecanismos que entregam ao usuário um pouco do nosso trabalho como artista em outras ocasiões. No caso, o posto de inconveniência, e se conselho fosse bom, se vendia.
numa relação de troca direta com o usuário desse objeto. A caixa dá e pede em troca, assim como nas relações humanas. Ela pede, dá ideias, sugestões, reflexões, busca ser agente transformador do sujeito, e em contrapartida ser transformado por ele em meio de sua urna coletora. O trabalho era a Galeria de Arte vai na escola, esse mesmo. Então, numa gaveta a gente tinha escrito abra para refletir, e tu abria embaixo, tinha um espelho com a reflexão. Na outra a gente tinha os conselhos, tinha se conselho fosse bom se vendia, e embaixo dela tinha instrução para as pessoas deixarem conselhos na urna, então você depositava na urna, né? E na terceiro grupinho de gavetas a gente tinha o posto de inconveniência, então a gente tinha as reclamações que a gente coletou lá em Itajaí, que a gente coletou lá em Joinville, e tinha embaixo uma sugestão para que as pessoas dessem solução para isso. E essas soluções, elas iam dentro da caixa também, tudo misturado dentro da caixa. Caixa que só foi ser aberta depois de 2015, em 2019, na exposição, né, que eu fiz sozinho ali na Galeria Ediba Lodge, que a gente separou o coletivo, porque cada colega se mudou de cidade, a Ana Clara foi para a Alemanha, a Vanessa foi para Porto Alegre, se focou em biblioteconomia, estudou biblioteconomia, hoje está fazendo mestrado, acho que se formou já no mestrado em educação, e então, assim, a gente meio que deu uma separada por questão da vida das pessoas, né, mas eu continuei pensando isso, e daí que surgiu a exposição, né, essa exposição solo daí, né, já não é mais do laborativo. Então, a gente foi, assim, a gente como artista de arte urbana, a gente pensa que, né, o espaço urbano é nosso, autorização, foda-se, né, espaço desculpa a palavreado, mas o espaço é das pessoas. Mas, como a gente estava fazendo algo dentro do edital e a gente precisava desse dinheiro e a gente teria que prestar contas, a gente teve um cuidado maior com autorizações. Tudo a gente pediu autorização antes, foi um trabalho, tanto que o trabalho da Daisy ele atrasou, porque eles não queriam autorizar a pintura dos pontos de ônibus, né, mas a gente conseguiu. Já o trabalho da Kali, como a gente sabe, numa sociedade transfóbica, né, que a gente vive, uma pessoa trans com uma roupa mais sensual, que ela estava com uma roupa vermelha, começando na frente da igreja, a gente teve um pequeno probleminha no começo, né, porque então as pessoas da rua começaram a achar que era uma afronta, começaram a chamar a polícia, né, mas a polícia veio, a gente conversou com a polícia, explicou que ela já estava saindo, que não tinha nada a ver com religião, trabalho, teve que, né, sempre tem, né? Toda transfobia acaba tendo a ver com a estrutura da sociedade. Mas, enfim, não era isso que eu ia explicar no momento, né? Eu precisava que acontecesse a performance. Então, a gente explicou que era só ia começar por ali e já ia sair. Então, logo ela saiu, né? Mas, assim, ela também parou no meio do trânsito lá no Lapagesse e o sinal ficou verde também. O pessoal deu um burburinho, assim. Mas foi legal que depois que ela parou, logo em seguida, tinha uma mulher que morava numa casa ali que a gente achou que ia espantar, né, ia se espantar, até por ela ser não binária, tem essa coisa de, não identifico exatamente como mulher ou como homem, o que é isso, né, que essas pessoas têm essa... Ela não ofereceu a água, disse que não te deixaram passar aqui, eu não acredito que não te deixaram passar aqui, eu deixo tu passar aqui, eu moro aqui, sabe, ela trouxe outra questão, porque ela ficava gritando, ninguém me deixava passar aqui, encerrava, né, a rua, a passagem. Então, né, a gente teve esses dois, assim, mas grandes problemas não, assim, o maior medinho realmente foi quando a polícia chegou, né, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, mas logo eles foram bem pacíficos, assim, com a gente nessa questão. Eu acho que o trabalho da Dani foi recolhido, o trabalho das placas, porque foi uma época que alguém achou que era crítica. Alguém achou, alguém da gestão pública, não lembro quem era, alguém disse que isso seria uma crítica social ao prefeito. E não tinha nada a ver, enfim. E aí foram lá e recolheram e deixaram lá na guardinha, então a gente demorou um pouco para recuperar. Mas isso, né, assim, o pessoal tem medo da arte contemporânea, né. Eu acho, assim, que a própria noção de coletivo, foram surgindo alguns coletivos na época, foi algo, assim, que acabou inspirando, né, a questão do blog ali, de acessar a arte contemporânea fora desse espaço da graduação, sabe? Eu vou lá dar uma olhadinha no blog. Foi algo que a gente recebia uns comentários, um movimento, sabe? De tu pensar que tua experiência com arte não é só na graduação, não termina aquelas 4 horinhas e tu sai e tu tira isso de ti, sabe? E também das pessoas pensarem o espaço urbano, porque esses artistas, muitos deles nunca tinham pensado o espaço urbano. A gente também recebeu muitos trabalhos que, por exemplo, não se encaixavam, que era, eu quero pendurar meus desenhos, então como é na rua, eu vou fazer um arame.
sabe? Não é só isso, sabe? Pensar a precariedade do espaço, pensar que maneira se relaciona com o espaço. Então, acredito que isso fez as pessoas começarem a pensar, as pessoas que se inscreveram, as pessoas que não passaram. Acredito que mudou a vida de gente de alguma forma que a gente não saiba, porque as pessoas, tanta gente passou na rua, pode ser que, né, a pessoa recebeu uma carta da Cristiane, sabe? Ó, nossa, sabe? Isso pode ter gerado vários desdobramentos, né? E também de que é possível alunos, né, recém-formados, fazerem um edital, fazerem material bem feito, material impresso. Acho que essas coisas assim de mobilização, acho que isso muda bastante, né? Então, assim, tem a questão, assim, as meninas estão longe, né? Tipo, a Ana Clara tá na Alemanha. Para ela vir e fazer, assim, seria algo meio, sabe? Ela até disse, se quiser fazer algo, a gente te ajuda no que pode, na questão, assim, né, online. A Vanessa também, ela tá em Porto Alegre, então para ela ficar vindo teria que ser algo assim. Também tem a questão do dinheiro mesmo, assim, porque, por exemplo, eu não morava em Criciúma na época da primeira semana de ocupação urbana, então eu tive que ficar a semana inteira. Isso havia gastos, havia deslocamento. Se eu não tiver dinheiro para isso, eu tô gastando dinheiro para produzir. Eu ainda quero, sabe? Eu ainda acho que até um catálogo valeria das 3 ocupações, porque tem escritos muito legais, a gente poderia fazer escritos legais, ter algo catalogado, assim, de, ó, aconteceu tal, tal, tem as fotos, tal, eu acho isso bem importante, assim. Mas eu acho que é sempre possível, ou a gente, ou outras pessoas, mas eu gosto muito do projeto, eu acho ele é ainda bem potente, sabe? Ele não deixou de ter uma importância, né? Ocupar esses espaços. Sobre as outras pessoas, acho que todo mundo poderia fazer projetos para a rua também, isso não é uma questão, todo mundo esteja produzindo arte, e também mesmo não autorizado, né? Não precisaria estar dentro de um. Claro que a gente tem que pensar maneiras de divulgar o nosso trabalho, né? A gente também não quer. Eu sei que a gente não quer. A gente quer fazer um trabalho, mas a gente também quer ser reconhecido. Acho que isso é normal. A gente fala tanto sobre não importa o reconhecimento, mas importa de alguma forma, né? A gente quer ser reconhecido justamente para fazer contatos, para conseguir produzir mais coisas, para N coisas, não é só ser famoso ou ser um grande artista, né? E eu acho que nisso é possível que outras pessoas façam projetos na rua e é possível que a gente faça também. Eu só precisaria de uma motivação maior pelas gurias estarem longe, se torna meio difícil, né? Meio ruim, assim. Se elas estivessem mais perto, acho que seria mais. E eu também tenho um cuidado grande de não usar o nome do coletivo para coisa só minha, sabe? Tipo, eu uso porque elas já disseram, tudo é nosso, sabe? A gente fez tão junto, mas assim, por exemplo, fazer uma semana de ocupação urbana minha parece que descaracteriza, sabe? Para mim, não é algo para os outros, porque vai o nome lá laborativo igual. Mas eu sinto assim que é algo nosso, sabe? A gente viveu essa experiência, a gente não só proporcionou para os outros, sabe?